Central 98. Pois é, já de volta com Central 98. A 98 FM começa agora mais uma das entrevistas com os 5 primeiros colocados nas pesquisas eleitorais para o governo de Minas. E o nosso convidado de hoje é o candidato do MDB, Adalclever Lopes. Bom dia, candidato. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando desse programa que o ouvinte tanto gosta e com certeza poderemos esclarecer algumas coisas dessa reta final da campanha. Bom, o tempo na tela já está valendo, foi acordado com todas as coordenações, 40 minutos para o nosso bate-papo, a nossa sabatina aqui do Central 98. Adalclever Lopes nasceu em Belo Horizonte, é casado, pai de 2 filhos, eleito deputado estadual nas últimas 4 legislaturas pelo MDB, em 2015 e 2017 eleito e reeleito por unanimidade presidente da Assembleia Legislativa, sendo o único deputado da história a alcançar este feito. É candidato pelo MDB ao governo de Minas Gerais. Aqui na bancada, Paulo Leite, Carol Torres, João Basílio. Paulo, começa a nossa conversa, Paulo. Para perguntar para o candidato Adalclever Lopes, o senhor estava como presidente da Assembleia, o senhor tinha tranquila a reeleição para deputado estadual. Por que é que o senhor sai desse cenário de tranquilidade e entra numa campanha política para o governo do estado? Bom, eu percebi que eu e mais meu partido inteiro e mais outros 6 partidos que compõem hoje a nossa aliança, que é o PV, PRB, MDB, percebemos que Minas precisava de uma outra alternativa, que fosse uma proposta que não fosse essa guerra, essa dicotomia entre PT e PSDB. Uma proposta que fosse se fazer política sem rancor, sem ódio, sem essa polarização, sem razão, sem conteúdo. Nós fizemos uma proposta para o povo de Minas diferente, que era uma proposta de inclusão, fazer política com razão, não fazer política de terra arrasada, tanto que escolhemos para nossa chapa uma militante excepcional, que é a Adriana Buzelin, que ela é cadeirante, conhece muito da causa da inclusão, está ajudando muito, está trazendo um olhar diferente. Hoje tem quase 3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência em Minas e que não foi olhado por ninguém, por nenhuma campanha, por nenhum projeto de governo, e nós olhamos isso com um olhar diferente. Ela conseguiu me tocar nessa questão. E nós apresentamos uma proposta bem diferente do que está aí. É de fazer uma proposta, como eu disse, de inclusão, de uma proposta para governar juntando os mineiros, unindo os mineiros, e não mais essa briga visceral que está aí na política. Eu percebi que tinha esse caminho, que o povo está querendo isso. Hoje as pessoas não conseguem mais conversar no WhatsApp se não for para brigar. Elas não conseguem mais fazer uma reunião de família sem sair ali com uma inimizade da própria família. Então a ideia é unir todos os mineiros, unir todos os partidos e reivindicar no plano federal as melhorias que Minas tanto precisa em todas as áreas, de infraestrutura, de saúde, de educação, principalmente de segurança pública. Então essa é a proposta que é um pouco diferente das outras. Ainda entendendo um pouquinho o cenário do estado, o seu partido, o senhor como presidente da Assembleia, apoiava o governador Fernando Pimentel no início do mandato do governador Fernando Pimentel. Num determinado momento o senhor rompeu essa aliança, o senhor apareceu como candidato a vice-governador na chapa do ex-prefeito Márcio Lacerda. Por que desse rompimento? O senhor tinha até a possibilidade, já tinha sido citado anteriormente, a possibilidade de o senhor ser, na chapa de Fernando Pimentel, o candidato a vice. Por que desse rompimento? Não, na verdade não houve rompimento, não houve briga, não houve em momento, tanto que eu tenho com o Fernando Pimentel uma relação muito boa, como tem com a Anastasia, como tem com todos. Tinha uma proposta diferente. Eu acho que tem 16 anos que o Estado está com a mesma proposta. A gente vê aí na educação os índices do IDEB. A gente vê que o Estado precisa ser mais presente na educação, mais presente na saúde, mais presente na segurança pública, e achamos que o projeto que o governador apresentava novamente não era o que nós cabíamos nele. Então não houve nenhum rompimento. Nosso partido, como é um grande partido, é o maior partido do Estado, fizemos uma posição até junto, na época, com o Márcio Lacerda, que era o candidato a governador, e eu seria o vice. O Márcio fizeram uma manobra para que ele não tivesse o PSB. Com isso, tiraram a candidatura do Márcio. Tirando a candidatura do Márcio, eu assumi,
porque era um projeto de todos nós. Assumi e estou aí com muita coragem, fé e esperança, esperando que o povo mineiro compreenda as nossas posições e as nossas propostas. Candidato, há quem diga que no Brasil nunca houve governo sem a presença do MDB. Caso não fique entre os dois mais votados no primeiro turno, quem o senhor apoiaria então no segundo? A gente fala aqui em Minas que toda cidade tem uma igreja, uma praça e um diretório do MDB, né? Isso acaba sendo verdade. Dos 853 municípios, nós estamos presentes em quase 800. Eu acho que nessa reta final, eu pude ver que a campanha vem crescendo muito. Eu comecei do zero, comecei nada. Quer dizer, foi atingindo 1, 2, 3. Hoje a campanha já alcança índices maiores. Eu acredito que nós vamos ter a possibilidade de um crescimento grande e chegar ao segundo turno. E qualquer proposta posterior a isso, ela será coletiva, ela será discutida não só com o MDB, mas com todos aqueles partidos que compõem a aliança conosco. Muito bem. Em sua campanha política, o senhor se apresentou como o presidente da Assembleia do Estado que dinamizou os processos da casa, moralizando a atividade parlamentar. Porém, nos últimos 7 meses, os deputados estaduais votaram apenas 2 projetos. Por que essa legislatura teve tão baixo desempenho? As pessoas tendem a achar que o parlamento é como se fosse uma fábrica. Quanto mais projetos ela vota, melhor é. E não é verdade. Tem projetos que você pode demorar 2, 3 anos para votar. Tem a participação da sociedade e ela vai, através das comissões, discutindo até o projeto ficar maduro. Quando ele está no ponto correto, a gente vota. Quando a sociedade toda, e principalmente os movimentos sociais, a população, os deputados, nunca um projeto chegou na Assembleia, seja de autoria do Executivo, do Judiciário ou de qualquer órgão como o Ministério Público, que saiu como estava. A Assembleia sempre contribuiu e sempre traz propostas diferentes através das audiências públicas e da discussão. Nós não temos nenhum projeto parado que prejudique o Estado. O Estado teve todos os projetos que foram necessários votados. O Judiciário também, da mesma forma. Tudo que foi preciso, nós votamos. Relação ao Ministério Público, tudo também que tinha para se votar, nós votamos. A bancada, vamos dizer, o parlamento estadual, ele trabalha mais nas lacunas. Ele legisla sobre organizações. E eu posso dizer que sobre isso não tem nada parado. A Assembleia foi dinâmica, não votou aquela coisa de votar só nome de rua, essas coisas, realmente tem algumas coisas sem votar. Agora, o que é fundamental para o funcionamento do Estado, que a Assembleia pôde fazer, votou todos os projetos. Bom, Central 98 de hoje recebendo o candidato Adalclever Lopes do MDB na nossa sabatina, nossa série, fechando a nossa série de sabatinas com os candidatos ao governo de Minas. Candidato, o primeiro ato na Assembleia de Minas sob seu comando em 2015 foi a volta do auxílio moradia. E agora o senhor fala de moralização, fim de privilégios políticos. O que mudou no discurso do senhor lá de 2015 para agora? Bom, na verdade, não foi isso. Eu não criei o auxílio moradia. O auxílio moradia já existia há muito tempo, como existe nacionalmente. Mas sob a gestão do senhor ele voltou? Não voltou. Ele nunca deixou de existir. Existia uma demagogia e tinha deputados de 2 categorias. Um que recebia e o que não recebia. Inclusive, quem não quiser receber, é só chegar e não receber. Isso aí foi um pouco de demagogia, era demagogia da gestão anterior. Eu acabei com isso. Somente isso. Auxílio moradia existe, e eu até acho que ele está sendo rediscutido em nível nacional pelo Supremo, pelo STJ, por todos os órgãos. Eu acho que ele tende até a acabar mesmo, mas é uma decisão nacional. Eu não criei, ele já existia, só tinha 2 categorias de deputado e nós acabamos com essa demagogia. Bom, observando a sua campanha, o senhor se apresenta como terceira via. Só para a gente finalizar esse desenho do contexto do Estado na sua campanha. Mas o MDB já esteve ao lado do PSDB, já esteve ao lado do PT. Como é que o senhor conseguiria convencer o eleitorado de que o senhor é realmente essa terceira via que se apresenta? Bom, primeiro eu quero dizer que eu tenho 4 mandatos. Eu nunca fui base do PSDB. Eu fui oposição, na verdade, cheguei na Assembleia, fui presidente da Comissão de Educação, fui presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, fui membro permanente da Fiscalização Financeira e Orçamentária, eu fui
também presidente da Comissão de Transportes e líder 4 vezes do MDB. Eu fui sempre líder de oposição, eu nunca fui líder de situação. Então é porque as pessoas confundem o MDB de Minas Gerais com o MDB nacional. Aqui em Minas o MDB foi oposição os 4 mandatos ao PSDB. Na última eleição, e alguns nós saímos sozinhos, lançamos candidatos. Nas 4 eleições, 2 nós fizemos composições e 2 não. Na verdade, nessa última, nós não fizemos a composição com o PT, fizemos com outros partidos, como o PV, como o PRB. Na verdade, nós não fizemos fusão de partidos. Nós fizemos uma aliança, e essa aliança chegou um tempo que se esgotou, e as propostas que o PT tinha, como a que o PSDB tem, não nos agradou. O que nós achamos é que poderíamos ter aí uma outra proposta, uma outra via, uma via de construção diferente, unir os opostos, é que nós estamos precisando fazer. Nós temos obras aqui federais, nós precisamos unir primeiro os mineiros, que estão divididos, unir principalmente a classe política, os senadores, os deputados federais, estaduais, e o governador do estado vai cobrar do governo federal o que ele nos deve. O governo federal nos deve 140 bilhões que são remanescentes da maldita Lei Candir, né? E nós devemos 100. Então nós teríamos em tese 40, em tese não, que já foi comprovado e o próprio Supremo já reconhece, né? Nós criamos na Assembleia a Comissão de Encontro de Contas, que é para justamente esses 40 bilhões dos efeitos da Lei Candir que o governo federal deve ao estado de Minas. Nós temos 40 bilhões a receber. Eu acho que isso tem que ser cobrado de forma firme, de forma com que todos os políticos na mesma direção cobrem para que esse recurso venha para Minas. Nós não podemos torcer para quanto pior, melhor. Isso nós não fazemos. Candidato, governo federal do MDB, seu partido, que castiga Minas Gerais, na visão do senhor, de uma certa forma? Eu acho que não só ele, como o governo Dilma também castigou. Minas Gerais, desde o Império até hoje, sempre teve representantes no Senado Nacional. É a primeira vez na história que Minas Gerais não tem um representante. E cargo não na verdade, o que todo mundo acha, que cargo não é bônus, é ônus a ser exercido com quem governa. Ser representado lá é ter a oportunidade de aplicar a sua política em relação àquilo que você acha. E os partidos têm representantes para fazer parte do governo para isso. Infelizmente, Minas Gerais está sem nenhum representante por falta de unidade política dos próprios políticos. Precisam se unir para buscar o que é de direito de Minas Gerais. Candidato, as contas do governo apresentam aí um resultado negativo que ultrapassa os 5 bilhões de reais. Regularizar as contas públicas mineiras é o principal desafio para o próximo governo. Como o senhor pretende fazer isso e de onde sairiam os recursos? Primeiro, nós temos que fazer um grande ajuste fiscal. Colocar em Minas o recurso, como eu disse, desses 140 bilhões, você tem 40 bilhões que pode vir para Minas em programas. Se a gente deixasse de pagar só o que nós pagamos de juros por mês, e o que nós pagamos regularmente, o que nós devemos ao governo federal, que é dos 100 bilhões, nós pagamos aí em torno de 500 milhões. Se a gente deixasse de pagar e esses 40 bilhões viessem em programas, nós faríamos um grande ajuste fiscal. Só para você ter uma ideia, o Brasil cresceu em média de 2,8%. Minas Gerais não cresceu nada. O governo Itamar Franco, Itamar falava isso. E só há um jeito de sanear o Estado. Gastando menos que se arrecada e com uma outra coisa, pagar em dia. Sanear o Estado é pagar em dia. Eu dou sempre esse exemplo. Eu fiz parte do governo Itamar. Na época eu fui chefe de gabinete da então Secretaria de Segurança Pública. E lá a guarda de presos era também, que a maioria era com a Polícia Civil, que fazia parte da segurança pública. Diária, que era café da manhã, almoço e jantar de cada detento, custava R$12. Começou-se a pagar rigorosamente em dia. Na próxima licitação ela caiu para 8. O Estado teve uma economia enorme, e assim todos os outros setores. Então sanear o Estado é pagar em dia. O ajuste fiscal precisa ser feito imediatamente. Cortar algumas coisas, sim. O que nós podemos fazer? Colocar os concursados, os funcionários que são concursados para administrar o Estado. Nós temos gente competente em todas as secretarias que podem ocupar os cargos de chefia. Sendo assim, você já economizaria
É muito não. Isso só resolveria? Também não. Para resolver o problema do Estado, nós teríamos que fazer esse grande ajuste fiscal e também a economia em todos os setores. E principalmente um outro que é gerar emprego e renda, aumentando a base tributária do Estado. Hoje nós vivemos principalmente das commodities, que minério, né, grãos em geral, milho, o próprio café. O que nós tínhamos que fazer? Agregar valores. Por exemplo, no minério nós poderíamos produzir aço e outros metais, levar esse produto já acabado, como também os grãos. Então Minas, ela tem que investir muito para que as empresas fiquem no estado de Minas Gerais, e aqui a maioria são pequenas empresas, não grandes empresas. Melhorar, aumentar a base tributária, não aumentar impostos e criar atrativos para que as empresas venham para Minas Gerais. Candidato, desculpa, Minas Gerais, de acordo com o CAGED, tem mais de 1.200.000 desempregados. O que o seu governo propõe para a recuperação econômica do estado e a qualificação da mão de obra, de modo que Minas não perca o trem do desenvolvimento? Hoje, infelizmente, nós somos o 6º no ranking nacional, né? Minas Gerais ocupa o 6º lugar no ranking nacional. Nós vamos melhorar essa condição, gerar emprego e renda, como eu disse, incentivando a economia de Minas. A economia nacional vai mal, não só a de Minas. E a forma de gerar emprego e renda é melhorando a situação, a relação. Eu falo isso, que os empresários, a maioria, dizem o seguinte: se o governo atrapalhar, já está bom. É o que é colocado aí ao todo tempo. Eu acho que o Estado tem que ser parceiro de quem gera emprego e renda. O Estado tem que ser, em primeiro lugar, o primeiro a abrir as portas para que as pessoas venham colocar suas empresas em Minas. Fomentar isso através do BDMG e de outros órgãos do Estado, que pode ajudar muito no incremento da economia de Minas. O desemprego é a pior coisa que pode ter, né? O sujeito sem emprego, a causa, eu falo que polícia, ele altera a segurança pública, a saúde, a polícia, infelizmente, ela mexe com a consequência, a causa é social. Então o emprego está em torno disso tudo, saúde, educação, segurança pública, tudo depende do índice de emprego. Quanto menor o desemprego, melhor a saúde, melhor a segurança pública. Candidato, o atual governo, do qual o senhor fez parte da base de apoio na Assembleia, aumentou o número de cargos comissionados, causando o inchaço da máquina pública. No eventual governo do MDB, como o senhor abordaria essa questão? Bom, eu disse que a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar nas chefias os concursados. Isso você já diminui bastante. Se você tirar todos os cargos comissionados, isso tudo daria 6%. Eu acho que isso só não resolveria, né, o problema, mas precisa ser feito. Economia precisa ser feita? Muito. Precisa fazer ajuste? Precisa. Principalmente o ajuste fiscal, que eu acho que é o principal. Nós temos que, como eu disse, unir os mineiros, unir a classe política, buscar uma economia geral em todos os setores para melhorar o desemprego no estado de Minas Gerais. Ele tem que ser mais atrativo, sair do 6º para ser primeiro, segundo, no máximo em terceiro. E isso só se faz através do incremento na economia de Minas, que precisa ser feita imediatamente com ajuste fiscal. Candidato, o senhor lembrou do tempo em que foi chefe de gabinete da segurança pública lá no governo Itamar Franco, 2002, e pelas pesquisas, segurança pública é um tema muito presente na vida do mineiro, a falta dela. No eventual governo do senhor, o que o senhor faria para combater a violência, principalmente no interior do estado? A gente vê uma escalada da violência em cidades outrora pacatas, agora assoladas aí principalmente pelo tráfico de drogas, candidato. Esse é um mal, né? Um mal do mundo. A segurança pública, hoje ela sofre com os pequenos furtos que incomodam a população, que são justamente essas pessoas que precisam de tratamento, né? Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos tratou até em Miami essa causa de uma forma diferente. Lá tem uma juíza, tive a oportunidade de recebê-la aqui em Minas, a Débora Labora, se não me engano. Lá eles têm uma comissão que vai um capelão, vai um membro do Ministério Público, vai um juiz e pega essa pessoa que é dependente química e pergunta: você quer ser preso ou tratar? A pessoa faz opção, ela vai se tratar, tem a clínica, essa aí é a diferença.
tem a clínica, ela é internada e tem um grau de recuperação altíssimo. Melhorou muito essa questão. Nós aqui, infelizmente, isso não faz parte da saúde. Nós não temos clínicas de recuperação de dependentes clínicos que o Estado tome conta e que tenha condição de receber. A segurança pública hoje, como eu disse, a Polícia de Minas Gerais é a melhor polícia militar do Brasil e ainda continua sendo. Ela precisa de um investimento em tecnologia, formação dos seus policiais, que já é boa, tem que melhorar muito com tecnologia. Hoje os rádios são todos sistema analógico, precisam ser digitalizados para que não seja facilmente rastreado por bandidos. Nós temos aqui que usar inteligência. A Polícia Civil, da mesma forma, precisa ter um investimento grande na Polícia Civil. A inteligência das polícias tem que se integrar. Tem candidato dizendo que tem que se fazer integração das polícias. É um erro. Se integrar a polícia, a primeira coisa que tem que se fazer é integrar a academia. Você não integra uma polícia com a outra com formação diferente. Você demoraria mais ou menos 2 décadas para você formar um policial para ser integrado. Agora, a inteligência, sim. Nós podemos investir em tecnologia, tem que investir muito para integrar o setor de inteligência com a cooperação da Polícia Federal, da Polícia Civil, Polícia Militar e os órgãos de informação do governo federal e estadual, para poder, esse sim, criar uma sintonia e uma informação de primeira, para que a gente não tenha aqui em Minas Gerais a invasão de grupos como o PCC, Comando Vermelho, criar um cinturão em Minas Gerais de segurança pública na área de informação. E quero dizer que também a Polícia Militar, após o ajuste fiscal, e a Polícia Civil também, todos esses órgãos e todos os setores precisam ter os seus... todo ano tem uma defasagem muito grande, a recomposição salarial também e pagar rigorosamente em dia. Candidato, a participação do Edmar de Sabará, ele está dizendo o seguinte: uma grande preocupação é o cabide de empregos, como serão formadas as secretarias, e aí considerando inclusive que a sua coligação é que tem o maior número de partidos. Não, por incrível que pareça, do meu partido eu tenho PV, PRB, MDB, é uma coligação mais ou menos do tamanho das outras, né? O tempo, com todas as coligações do mesmo tamanho. O que a gente precisa fazer é utilizar o que o Estado já tem. Esse número de cargos você pode diminuir ele colocando os concursados para ocupar cargos de chefia, secretarias. Nós temos os melhores quadros do Brasil na área do meio ambiente, na área de segurança pública. Nós temos aqui um quadro excepcional. Na área de saúde também nós temos quadros excepcionais para a saúde. É utilizar o que o Estado tem, pegar os concursados que são muito bons e entendem bem da sua área e colocar os concursados para ocuparem os cargos. Agora, o problema maior, é lógico que isso tudo tem que ser visto, mas o problema maior não é esse, é o ajuste fiscal que tem que se fazer e esses 140 bilhões que o governo federal nos deve. Nós temos que fazer imediatamente o encontro de contas, fizemos na Assembleia uma comissão para isso, fazer o encontro de contas e cobrar do governo federal o que ele nos deve. Dá para a gente resolver muito problema. Se nós pararmos de pagar esses 500 milhões mês, as contas já melhora muito a situação do Estado. Candidato, o atual governo apresentou um projeto de divisão da Codemig em 2 empresas. A Codenge cuidaria do setor de desenvolvimento e a Codemig praticamente estaria voltada para a exploração do nióbio. A Assembleia Legislativa aprovou esse projeto, mas alguns setores da sociedade, com reserva, não quiseram que esse projeto fosse adiante. Como é que o senhor, no eventual governo, trataria a questão da divisão da Codemig? Bom, depois do governo do PSDB, sobrou muito pouco para se privatizar, né? Por sorte, no governo Itamar Franco, ele salvou o BDMG, que é um banco de fomento. A CEMIG, por incrível que pareça, nos governos passados, houve troca de ações da CEMIG, que é uma grande empresa que foi aí fundada por Juscelino Kubitschek, que é hoje o orgulho de todos os mineiros. Tinha ações trocadas, ações boas da CEMIG por ações da Light, por exemplo. A Light, qual a diferença da Light, Taesa na vida dos mineiros? Uma empresa que opera no Rio de Janeiro e que 40% do que ela produz de energia é gasto em gato.
Lá é 40% é gato. Quer dizer, é trocar ações saudáveis da CEMIG por ações da Taesa. Agora, a Codemig é o contrário. A Codemig eu não coloquei na pauta. Ela não entrou na pauta. Eu como presidente, a única coisa que o presidente tem condição de fazer com o colégio de líderes é a pauta. E eu não permiti que fosse. A Codemig é uma empresa superavitária que é de todos os mineiros, que todos gostam. Principalmente eu tenho ela como fundamental. Ela precisa ampliar o leque para fazer também, com o seu recurso, algumas coisas na área, eu acho que principalmente de ações sociais, né? Eu hoje defendo na nossa campanha, falo que tem uma vice excepcional, que é a Adriana, e nessa área de inclusão, que nós temos 3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência e que é invisível para a sociedade. Então, a Codemig pode estender o leque do que ela pode fazer com o recurso, que ela é uma empresa que o lucro tem que ser investido no Estado, né? Agora, eu acho que tem algumas coisas que não pode. A própria Copasa é uma empresa muito boa. A Copasa é uma empresa fundamental para fazer não só o saneamento básico, mas para principalmente cuidar da nossa água, que cuide muito bem. Tem algumas coisas a ser corrigidas? Tem. Por exemplo, tem uma taxa de esgoto que é cobrada em alguns municípios sem ela prestar o serviço. Eu pessoalmente, uma ação coletiva, né? Eu sou um dos que tiveram ação lá em Caratinga, que ela cobrava o serviço há muitos anos e não prestava o serviço. Então, essa taxa de esgoto, essa precisa ser revista. A Copasa só pode cobrar aquilo que faz o serviço, mas é uma empresa excepcional. A Copasa é uma boa empresa. Então, nós temos boas empresas em Minas Gerais que não podem ser privatizadas. Agora, tem algumas coisas que precisam ser revistas. Na área prisional, por exemplo, nós temos aqui 72 mil presos, e desses 72 mil presos, uma grande parte são condenados por crimes federais, e nós não temos em Minas uma prisão federal. Então nós temos que federalizar alguma, entregar para o governo federal para aliviar e ele até pagar por esse imóvel, como eu defendo também a UENG e a Unimontes. Elas devem ser federalizadas. O que a gente podia fazer? Federalizá-las, entregar esses alunos, e o corpo docente vai para uma carreira federal que não toma nenhum prejuízo, e os imóveis que ela tem, nós vamos ser pagos por eles, que também alivia a folha para a gente cuidar da educação que a gente tanto precisa e fazer a escola integral, que eu acho que é a salvação hoje da educação. A maioria das mães são provedoras hoje, e os filhos indo para a escola integral, ele vai se alimentar melhor, vai ter corrigido os seus estudos, que é feito no horário diferente, vai passar o dia na escola. A educação é fundamental para a segurança pública, para a saúde, e eu acho que para a sociedade num todo esse investimento seria muito bom. O senhor anteveu as minhas anotações aqui, eu tô achando que o senhor está lendo minhas anotações aqui, porque eu iria falar sobre Unimontes e sobre a UENG. E a questão as universidades federais estão passando por uma situação muito difícil de administração. Federalizar Unimontes e UENG não seria entregar também para essa situação difícil com que o governo federal tem tratado as universidades federais? Não, nós tivemos aqui em Belo Horizonte, eu vou começar pelo ensino infantil. Foi até o Márcio Lacerda, na época, que foi feita as UMEIs, que funcionou tão bem que hoje os pais que têm alunos até na escola particular brigam por uma vaga nas UMEIs, que foi uma parceria, né, com a iniciativa privada, que funcionou muito bem. Depois nós temos o ensino fundamental, que é o Estado quem cuida, que nós precisamos investir muito nele. Investir na escola profissionalizante. O nosso jovem hoje sai sem nenhuma formação. Ele precisa sair da escola pública com uma formação técnica. Isso a gente pode fazer muito bem, e nós temos condições de preparar a nossa juventude para o emprego, para o mercado de trabalho. A Unimontes, e eu acho que não só a Unimontes como a UENG, elas podem ser federalizadas, alivia o Estado no setor de educação, e o governo federal, sim, tem recurso que pode ser investido e melhorar a qualidade. Eu falei que o IDEB nosso está baixo já, não só neste governo, como no governo passado. E o IDEB se apresenta baixo, não é só por incrível que pareça, nas escolas públicas, não, nas particulares também. Isso é sinal que nós precisamos de um investimento muito grande na formação dos nossos jovens.
Candidato, na área da saúde, uma das propostas é ampliar o programa Mais Médicos, criando mais oportunidade, então, para os médicos mineiros. E é sabido que os médicos formados no estado não assumem postos nos municípios mais afastados dos grandes centros. Como fazer para que essa situação se torne uma realidade? Bom, o Mais Médicos foi um programa que deu certo. Ele deu certo aos moldes do governo federal, ele deu certo e muito certo. Ele, na verdade, nós temos aproximadamente 1.300 médicos do Mais Médicos. Fazer o Mais Médicos em Minas é colocar em cada município um médico para tratar da saúde primária. O que acontece hoje? Os pequenos municípios, a ambulância foi muito bom, eu acho que precisa, o governo deu uma série de ambulâncias para os municípios, isso também é necessário. Mas o que acontece hoje? Ele tira o paciente do município pequeno e leva para a cidade polo. Com isso, cria um gargalo muito grande e as pessoas não conseguem resolver o problema, o hospital cheio, não tem vaga. O Mais Médicos, ele seria do município. E ele fazendo essa saúde primária, que é lá no município, você evita que isso vire uma doença grave e vá para as grandes cidades polo. O Mais Médico ajudaria muito e ia encurtar o dinheiro, ele ia melhorar o gasto na saúde, melhorar muito. Você ia gastar muito menos na saúde se você fizer a saúde preventiva com o Mais Médicos, que deu certo a nível nacional. Eu tenho aqui um exemplo de uma cidade que é Pavão. Eu fui votado lá em Pavão várias vezes. Eu me lembro que eu chegava lá, todo dia era um monte de carro saindo para Teoflotone para levar os pacientes. O médico, estando lá no município, 90% dos problemas são resolvidos no município. Então, o Mais Médicos seria um grande programa, um grande avanço e um grande investimento na saúde de Minas. Candidato, o atual governo se vê às voltas com atrasos nos salários dos professores e com greves que complicam o calendário escolar, prejudicando pais e alunos. Além disso, as verbas da educação também não chegam aos municípios. A educação tem alternativas para uma gestão mais eficiente? Tem. Eu acho que a educação, nós fizemos parte agora, nós tivemos no governo passado 112 dias de greve. Foi a maior greve da história do Estado. Bom, com diálogo, com muita conversa, com propostas de um lado e de outro, através da Assembleia Legislativa, nós conseguimos fazer o maior acordo da educação, foi feito na Assembleia Legislativa, com o Sindiúti, através dos seus líderes. Eu, inclusive, visitei todo o comando de greve. Todos eles foram visitados. Conversamos, achamos. Tinha o ideal e o possível. O possível foi feito, a greve terminou, eles ficaram satisfeitos com a proposta à época. Tivemos grandes melhorias na área de educação. E hoje, sim, o professor está passando um momento muito difícil de receber aí o seu salário parcelado, e a gente sabe que o parcelamento é péssimo, quando você atrasa a conta de água, de luz, os compromissos que você tem com toda a família, né? Quando a pessoa paga atrasada, ela ainda vai pagar a multa, o cartão paga a multa, é uma loucura. O salário acaba sendo deteriorado em pagamento de juros e multa. A primeira coisa a se fazer é pagar em dia. Eu acho que nós temos que pagar a educação em dia, ter esse diálogo que nós sempre tivemos com a educação, um diálogo franco, e eu tenho certeza que a educação precisa ser bem tratada e ela pode melhorar muito, olhando a educação aos olhos dos educadores. Você sem receber, você não tem ânimo de dar uma boa aula ao seu aluno. E tem a principal reivindicação dos educadores, que é o pagamento do piso nacional. Num eventual governo, o senhor, isso seria colocado em prática, candidato? Bom, não só em prática, como nós é que votamos, né? Nós votamos a PEC, que é a proposta de emenda constitucional, do piso salarial do Estado de Minas Gerais. Nós é que votamos agora, há poucos meses atrás, se não me engano, há um mês e pouco, votamos a PEC, que é a proposta de emenda constitucional, obrigando o pagamento do piso. Nós vamos sim, a primeira coisa que nós vamos fazer é pagar o piso nacional, que é direito dos educadores. Candidato, o senhor foi presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Mineira por 2 vezes. Os problemas de infraestrutura e mobilidade de Minas Gerais são cada vez maiores, afetando o desenvolvimento da economia, a segurança, a qualidade de vida dos mineiros. O
O metrô de BH, anel rodoviário, rodoanel, duplicação da BR-381 são obras que não saem do papel ou então não evoluem. Com sua experiência na área, quais as soluções para que essas obras sejam viabilizadas? Primeiro, nós temos que melhorar todos os modais de transporte, todos. As nossas ferrovias hoje, infelizmente, grande parte só a Vale que usa. Nós poderíamos utilizar isso para escoar a produção de muitos produtos em Minas Gerais. Nós temos principalmente, eu falo todos os modais, principalmente o rodoviário, as estradas, não só as estradas federais, como a 381, por exemplo, que é considerada hoje a estrada da morte, né? Nós precisamos resolver esse problema com o governo federal, que é uma estrada federal. A 040, da mesma forma. Você pega a MG 050, que é aquele trecho de Divinópolis a Itaúna, que é uma reedificação forte daquela região, uma região que produz muito e que é cobrado ali o pedágio mais caro. É um absurdo o pedágio daquela estrada. Nós precisamos, sim, voltar a olhar as nossas rodovias para que Minas passe a ser aquele estado, sim, produtor, e que o Brasil passa por Minas, que a maior malha rodoviária do país é Minas Gerais. Nós precisamos de olhar isso com muito rigor, muito carinho, e fazer com que o investimento nessa área seja prioritário para que Minas possa escoar sua produção pelas rodovias e pelas ferrovias, que está sendo usada somente pela Vale e poderá ser usada por todos. Melhorar a qualidade daqueles que representam Minas, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, não implicaria, por exemplo, em ações que cobrassem do governo federal obras inacabadas como essas que a gente vê aqui em Minas Gerais? Com certeza. Eu falo isso, que a proposta minha é justamente essa, unir os mineiros. A classe política de Minas precisa se unir. Ela precisa reivindicar coletivamente as melhorias para Minas Gerais. Nós temos o metrô, não foi feito um metro. Nós temos eu falo o anel rodoviário, é uma avenida que passa, é uma rodovia que virou avenida que corta Belo Horizonte. Nós temos hoje a 381, como eu disse, que é a estrada da morte. Isso depende da unidade dos políticos para fazer uma cobrança muito forte do governo federal para investimentos em Minas. Isso tem que ser feito coletivamente. Os senadores, o governador, os deputados federais e estaduais, todos fazendo essa cobrança forte, muito forte, na área que eles nos devem muito. Devem a Minas Gerais mais de 40 bilhões. Candidato Adalclever Lopes, o senhor tem 3 minutos agora para fazer as suas considerações finais, para olhar no olho do nosso ouvinte, do eleitor, e convencê-lo a votar no senhor no próximo dia 7. Primeiro eu quero agradecer a todos, dizer que eu sou deputado pelo 4º mandato e posso dizer que não tenho um escândalo na minha vida pública, sou ficha limpa, trabalho diuturnamente para os mineiros, não tenho, posso dizer que nenhuma denúncia na minha vida, em 20 anos de vida pública. Estou oferecendo uma proposta diferente, sem briga, sem rancor, sem ódio, uma política de inclusão, uma política que, em primeiro lugar, vai olhar aqueles que são invisíveis para a sociedade. Por isso chamei Adriana Buzelin, que é a minha vice, uma cadeirante, militante, defende as causas de inclusão, defende o meio ambiente, ela defende a causa dos animais, uma pessoa que tem um olhar diferente para todos. Eu quero dizer que eu tenho condição, experiência e tenho certeza que tenho a coragem de fazer as mudanças que Minas precisa. Nós precisamos sair dessa dicotomia, dessa guerra entre PT e PSDB. E nós vamos conversar com todos, como fizemos na Assembleia Legislativa. Na Assembleia nós fizemos a convergência. Conseguimos, eu fui eleito e reeleito por unanimidade, fazendo política na mesma direção, fazendo uma política sempre de construção. Nunca fiz política de terra arrasada, nunca fiz política para falar mal de alguém, mas para falar o bem que a gente pode fazer à sociedade de Minas. Eu quero aqui fazer uma proposta aos mineiros. Eu vou fazer política de paz, de construção, séria, economizando os recursos, investindo onde precisa ser investido. Agradecer a todos pela confiança e no dia 7 de outubro pedir o voto no 15. Eu e a Adriana vamos estar lá esperando o seu voto, a sua confiança e principalmente pode ter segurança que nós vamos fazer o melhor possível para Minas Gerais volte a ser um estado
tão respeitado, e quando chegarmos a Brasília não vai chegar lá o dirigente de uma sigla partidária, mas o governador do estado de Minas Gerais, governador de todos os mineiros. Bom, termina aqui a entrevista com o candidato Adalclever Lopes, candidato ao governo de Minas pelo MDB, e com essa entrevista a 98 encerra a série de sabatinas realizada com os 5 melhores colocados nas pesquisas, com os candidatos visitando aqui o Central, conversando com a nossa audiência, conversando com o eleitorado, e só resta dizer ao nosso ouvinte que tenha serenidade, tenha tranquilidade para votar no próximo domingo, né, Paulo? Lembrar que voto é decidido por cidadania e não como se você estivesse dentro de um campo de futebol torcendo por um time de futebol. O voto é feito com a consciência, porque depois que você votar, você vai ter que lembrar do que você fez. Obrigado por sua participação aí conosco. Candidato, muito obrigado. Bom dia pro senhor. Bom dia e muito obrigado.